Bom, vamos continuar aqui com as doses de Gimo. E hoje eu gostei muito que a Duda, que é uma das minhas roteiristas, né? Inclusive, sigam a Duda Bosch nas redes sociais. Ela colocou assim, hoje o Fala Português tá em português. E eu fiquei tipo, como assim o Fala Português tá em português? E aí eu li, e cara, é muito isso. Olha só, vocês que estão acostumados com o quadro Fala Português alienígena, filho da puta, dá uma olhada nisso aqui. Subconsumo. A prática do não gastar chega ao Brasil, entenda. Tendência viralizou nas redes sociais dos Estados Unidos e promete mudar formas de consumo. Repensar escolhas e optar por itens de segunda mão estão entre propostas. Esse aqui é o Fala Português em português, velho. É o subconsuming. É o underconsuming, sei lá, porra, como que traduz isso aqui? Se eu não comprar, o desconto é maior, Julius. Exatamente, se eu não comprar, o desconto é maior. Então vamos lá, né? Vamos ler o texto todo, depois eu comento. Coisas com as quais eu não gasto meu dinheiro. Leia isso com aquela voz do TikTok, sabe? Aquela voz automática. Coisas com as quais eu não gasto meu dinheiro. Essa frase começa a aparecer nos meios digitais, seguida de algumas listas, principalmente de artigos considerados de luxo ou descartáveis. Ela é a base de um movimento, movimento, hein? Chamado subconsumo, que prega, entre outras ações, optar por produtos de segunda mão. A tendência viralizou há cerca de 6 meses, de forma orgânica, nas redes sociais dos Estados Unidos e chega ao Brasil com a promessa de mudar a forma de consumir. Nos conteúdos, jovens da geração Z, nascidos entre 97 e 2012, elogiam o ato de comprar somente o necessário e utilizar o que tem. Abre aspas. As gerações Z e Alpha começaram a questionar as formas de consumo, fecha aspas. Explica a jornalista, mestre em gestão e tecnologia ambiental e colunista da rádio CBN, Rosana Jatobá. Abre aspas. Quando se faz a aquisição de um produto novo, você compra um pedaço do meio ambiente. Afinal, há todo um processo de produção daquele objeto antes que ele chegue até você, fecha aspas. Comprar faz parte do modelo econômico mundial baseado no capitalismo e nas aquisições. Quando se usa as redes sociais, os produtos saltam aos olhos. Aqui estão os dados sobre o Brasil. A ideia de não comprar se origina na consciência socioambiental, da crise econômica ou da falta de organização financeira desses jovens. De repente, comprar demais não faz mais sentido. Eles preferem repensar e analisar o que já possuem para evitar o consumo desnecessário. Vamos comentar algumas coisas aqui? Primeiro de tudo, abre aspas. Gerações Z e Alpha começaram a questionar as formas de consumo. A primeira tônica que a gente vê aqui nesse texto é a tônica de qualquer texto que tem alguma pauta ambiental, mas que não tem o ponto de vista de romper com o capitalismo. A sua ação individual não só é importante, como é ela que vai solucionar os problemas. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, gente. Mesmo se todo mundo aqui reciclasse 100% do que consome e só comprasse o necessário, mesmo assim, o impacto da indústria ia ser irreversível no planeta. Então, mesmo se todo mundo tivesse uma crise de consciência coletiva, o que não vai acontecer, mesmo se tivesse, ainda a gente tava fudido. E tem uma outra coisa. Eu sou contra essa coisa de, nova tendência chegou nos jovens, porque isso não é mensurável. Isso pode ser 3 influenciadores que tiveram muitos views no TikTok, aí isso é chamado de tendência. Mas se tem uma coisa que eu vejo de verdade como tendência, é que as pessoas enxergam o consumo como algo, com agência política. Ou seja, que é possível transformar o mundo através das suas escolhas de consumo. E, gente, isso não é verdade. As suas escolhas de consumo têm um impacto marginal. E por que as pessoas veem isso? Por que as pessoas têm essa concepção de que o consumo pode alterar a realidade? Não é porque elas são burras, mas porque elas não têm perspectiva de mudar a realidade. Elas não sabem o que fazer. Elas não sabem o que fazer. A maior parte das pessoas quer fazer alguma coisa para preservar o único planeta que a gente tem e que é habitável. Só que elas não sabem o que fazer. Então o que elas fazem? Elas vão fazer o que elas fazem de melhor, consumir. Consumir diferente e achar que vão ter um impacto político através do consumo, através de um boicote, através de uma troca de consumir coisas orgânicas por uma postura política. E olha só, outra citação. Quando se faz a aquisição de um produto novo, você compra um pedaço do meio ambiente. Gente, talvez a geração millennial seja a primeira que já cresceu desde a mais tenra infância com eco-ansiedade. Já cresceu sabendo que o planeta estava indo pro buraco. E essa eco-ansiedade, ela causa muitas consequências na cabeça das pessoas. Uma delas é achar que a gente tem que mudar o mundo através do consumo, outra através da ação individual, reciclando tudo que a gente toca. Esse tipo de frase aqui, quando você faz a aquisição de um produto, você compra um pedaço do meio ambiente, é muito problemático, porque se você não comprar, ainda assim, esse, entre aspas, pedaço do meio ambiente foi transformado em produto. Sabe o que acontece se você não comprar? Esse produto que você não comprou é descartado. A lógica do capitalismo é essa. Ela não trabalha com consumo sob demanda. O capitalismo é um modo de produção irracional. Então, você comprando ou não, esse produto foi manufaturado. A única diferença é se ele vai ser descartado ou vai se tornar em capital.
O exemplo dos bonecos Funko é exatamente esse. Porque as pessoas deixaram de comprar os Funko, não significa que eles deixaram de ser feitos. Eles foram descartados. Essa é a lógica do capitalismo. Quando um produto não dá lucro, ele é descartado. Então essa natureza foi, digamos assim, privatizada, ela foi comprada da mesma forma. Entendem, gente? Então por isso que eu tô falando que o problema é a lógica interna da mercadoria. Outra citação aqui. A ideia do não comprar se origina na consciência socioambiental, da crise econômica ou da falta de organização financeira desses jovens. Gente, pelo amor de Jesus Cristinho, a maior parte da humanidade já vive em subconsumo compulsório. É subconsumo por causa de uma coisa chamada pobreza. Não sei se vocês conhecem. Falta de organização financeira de cu é rola. Quando a gente tem uma crise tal qual a gente está vivendo, a geração mais recente que está ingressando no mercado de trabalho é sempre a mais prejudicada. Quem está entrando, os jovens que estão começando a trabalhar, geralmente são os primeiros a serem superexplorados. E não é coincidência que são os que votam em peso no fascismo. No caso da Argentina, isso foi patente, gente. Os jovens argentinos que estão trabalhando que nem uns animais, que não estão conseguindo sobreviver com dignidade, votaram em peso no Milei por conta do discurso que o fascismo tem de apresentar alguma mudança radical. Então, falta de organização financeira. Gente, é pobreza. É pobreza. As pessoas consomem assim por causa de pobreza, tá? Elas compram coisa usada porque elas são pobres. Elas compram carro, roupa usada porque elas são pobres. E vocês querem ver um exemplo disso? Vocês querem ver um exemplo de subconsumo compulsório? Sonho americano, brasileiros moram em carro e buscam comida no lixo dos Estados Unidos. Vocês acham que isso aqui é subconsuming? Vocês acham que isso aqui é uma tendência, trend? É pra fazer vídeo que dá hype? Não, é um negócio chamado pobreza. Comer comida do lixo é pobreza. É falta de acesso à comida. Vamos lá. Abre aspas. Brasileiros que vivem como imigrantes nos Estados Unidos têm registrado em vídeo rotinas incomuns para economizar dinheiro com alimentação e moradia no país. Enquanto uma estudante divulga gravações em que aparece mergulhando em lixeiras de supermercado em busca de alimento, o entregador de aplicativo conta como é morar no próprio carro. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, gente comendo do lixo não é incomum. Não é incomum. Aqui em São Paulo, eu vejo muita gente comendo coisa do lixo, tá? Eu não acho que isso é uma rotina incomum. Tampouco eu acho que isso é pra economizar dinheiro. Isso é porque você não tem dinheiro. Sabe o nome disso aqui? Romantização da pobreza. Romantização da pobreza. Veja a nova tendência hype de comer coisas que as outras pessoas jogaram fora. Veja a nova tendência hype de morar no seu carro porque você não consegue pagar aluguel. Abre aspas. Brasileira começou a buscar alimentos descartados na saída de grandes mercados há 3 anos. Me disse isso é incomum. Você que mora no Brasil me disse isso é incomum. Moradora de Massachusetts, Renata Mirelli, conta em um vídeo publicado no seu canal do YouTube com mais de 120 mil inscritos que resolveu aderir à prática, apelidada de dumpster diving. Mergulho na lixeira em tradução livre, por influência de outros moradores da região onde vive. Também conhecido como pobres, pessoas pobres que têm que comer do lixo porque não conseguem comprar comida. Gente, eu pergunto pra vocês, olhando no olho de vocês, vocês acham que as pessoas iam precisar pegar comida da lixeira se elas tivessem acesso a comida barata ou acessível? Ou até gratuita? Você acha que isso aqui se chama economizar? Isso aqui não é economizar, tá, gente? Isso aqui não é o canal, o programa Mukiranas do Discovery Home and Health. O outro aqui. De um estacionamento em uma cidade na Califórnia, brasileiro gravou as vantagens de morar no próprio carro. Entregador de delivery, Fernando Lopes lista na gravação que considera os prós de dormir e acordar todos os dias há quase 2 anos em seu veículo de trabalho. A dificuldade de se legalizar aqui é grande. Então a gente tem de aproveitar para fazer dinheiro. E eu acho que morar no carro é uma alternativa. É uma alternativa ao quê? Há um quarto na Califórnia que custa $800 em média. Não é vantagem, gente. Não é vantagem. É pobreza. Aí ele diz, isso aqui é de partir o coração. Ele fala assim, se eu tivesse uma cama, tô parafraseando aqui, se eu tivesse uma cama, às vezes você acorda na cama e fala, nossa, mais 12 horas de trabalho hoje, pô, deu uma preguiça, eu vou ficar aqui. E ele fala que no carro, porque o carro é desconfortável, ele não fica com vontade de ficar mais tempo dormindo. Bicho, abre aspas pra ele, já no carro isso é difícil de fazer. E você está economizando 800 e se colocando numa situação de vou pular do carro e vou pra luta fazer dólar. Cara, você tá dormindo no carro. O meu caso, acordo 5 para 7 da manhã. Se você tá num quarto, você acordou, cara, de repente bate uma depresinha aqui. Com quase todo mundo, cara, é inevitável. Poucas pessoas fogem disso. Uma depresinha assim de, poxa, mais um dia, 12 horas, 12 horas, 12 horas. Então bate uma depresinha. Se você tá num quarto, poxa, cama e tal, gostosinho e tal. Poxa, acho que hoje eu não vou não. Ah, vou depois do almoço. Ah, vou enrolar mais um pouco. Cara, no carro isso é difícil fazer. Então, querendo ou não,
Você se coloca numa condição, você está economizando 800 e está se colocando numa condição de tipo assim, cara, eu acordo 5 para 7 da manhã, já bate o sol no carro. Você fala, cara, eu não tô na minha casa, eu não tô no meu país, eu não tô na minha cama, eu não tô perto da minha família, dos meus amigos. Cara, vou pular do carro e vou pra luta, vou fazer dólar. Entendeu? Então, querendo ou não, mexe com o seu psicológico. Fala, cara, tô aqui é pra guerra, irmão. Ele fala que ele chegou a trabalhar 88 horas semanais, coisa de 15 horas por dia. Gente, vocês acham razoável alguém trabalhar 88 horas semanais e não ter onde morar? E aí eu quero que vocês por um segundo pensem qual que é o tom que se fala desses assuntos quando o assunto é os Estados Unidos. E vocês repararam que ele falou da imigração, né? Sabe quem são os mais explorados nesse cenário? Os imigrantes que não estão regularizados. Eu já falei sobre isso no caso do Reino Unido, sobre os entregadores por aplicativo no Reino Unido. Imigrante legal é a mão de obra mais barata que tem nos países do centro do capitalismo. Porque se você é super explorado, você não pode reclamar. Você não pode reclamar de salário ruim, você não pode processar seu patrão se ele fizer alguma coisa errada ou se você sofrer acidente no trabalho. Por quê? Porque aí você é denunciado e é deportado. Então, ter imigrantes ilegais no centro do capitalismo é muito jogo. É muito jogo. Inclusive, com as deportações em massa, alguns produtores da zona rural dos Estados Unidos estão ficando preocupados. Porque tem zona que mais da metade é imigrante e muitos são imigrantes ilegais. No setor da construção civil, os imigrantes ilegais são gigantescos. A quantidade de imigrantes ilegais é gigantesca. E aí eu quero que vocês tenham isso em mente quando se romantiza a situação dos Estados Unidos. E quando se fala em pobreza, por exemplo, em Cuba. Quando se fala em pobreza na Coreia Popular. O tom da pobreza nunca vai ser desse. De, nossa, olha as vantagens de comer do lixo e morar no carro. Você economiza uma grana do caramba. E se eu lesse isso tudo e falasse da China... Gente, se isso aqui fosse na China... É aquele paradoxo do imigrante. É o imigrante preguiçoso que não trabalha e o imigrante que ao mesmo tempo vai roubar todos os seus trabalhos. Como eles fazem pra ter mão de obra barata sem imigrantes? Não faz. Não faz. Por isso que eles sempre vão manter a imigração. Essa coisa da imigração acabar com esses governos fascistas é retórica. Não vai acabar com a imigração porque o impacto econômico disso ia ser irreversível. Sabe onde isso já aconteceu? Brexit. O Brexit, que foi o que tirou o Reino Unido da União Europeia, foi por conta da xenofobia contra imigrantes. O impacto econômico foi gigantesco, gente. Gigantesco. Esses serviços que eram ocupados por imigrantes, muitos imigrantes irregularizados, muitos imigrantes não documentados, estão com um problema seríssimo para achar mão de obra. Porque aí o valor da mão de obra disparou, não tem mais gente disponível. Eu falo sobre isso no vídeo que eu falei sobre o Reino Unido, que é os imigrantes são tratados como uma espécie de comunidade colonizada dentro do próprio país. Porque quando você tem uma indústria, você pode exportar essa indústria para um país colonizado para explorar a mão de obra lá. Mas e quando o setor de serviço não pode ser exportado? Por exemplo, atendimento, por exemplo, entrega de comida. Aí se coloniza uma população interna. Quem é essa população? Imigrantes. Imigrantes. E quem era essa população, por exemplo, nos Estados Unidos da década de 50, 40, 60? A comunidade negra. É isso que os panteras falam. Eles falam que o gueto dos Estados Unidos era uma colônia dentro dos Estados Unidos. Eles eram tratados como colônia. Pois é, é até vantagem, né? São escravos que pagam a própria passagem para a metrópole. Também serviu para o controle da Irlanda. Isso tá fudendo muito eles. Porque a Irlanda ainda faz parte da União Europeia e o Reino Unido não faz mais. Então, irlandeses que iam para a Irlanda do Norte trabalhar todos os dias começaram a ter problema para cruzar a fronteira. Como me organizo na UP sendo menor de idade, a UP tem movimento secundarista. Eu esqueci a sigla, gente. Qual que é a sigla do secundarista da UP? Alguém me lembra aí qual que é a sigla? Não tinha outra sigla? Enfim, rebele-se. Achei que era outra, desculpa, me confundi. Eu vou dar uma pequena pausa e a gente volta com a pauta mais séria. Eu acho que de Gimo vocês já estão, tendo quase uma overdose tal qual quem usa ketamina no trabalho, certo?